Muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube e hoje eu vou contar para vocês como é que você consegue colocar tudo na sua vida sem precisar abrir mão de nada. Então, trabalho, tempo com Deus, família, lazer, descanso, é muito simples, é só você não dormir, tomar muito café e tá tudo resolvido. Brincadeira, isso é uma mera piadinha porque essa noite foi complicada para mim, mas eu quero te falar inclusive como é que eu faço em dias como esse, onde nossos filhos às vezes acordam de madrugada. A vida real é sobre isso, né? Às vezes você vê algum influenciador falando sobre a rotina perfeita, falando sobre a produtividade perfeita, e a verdade é que isso não existe, né? A vida real ela é mais flexível, ela é mais maleável, e eu vou tentar explicar para você aqui como eu faço, quais são os direcionais que eu uso, 6 passos muito simples para você aplicar na sua vida e uh, conseguir ter tempo para tudo que é importante para você, né? Então eu falo sobre trabalho, fé, família, lazer, descanso, porque são as coisas importantes para mim e o que é importante para você, você sabe. Mas antes disso, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, já deixa o seu like nesse vídeo e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que é lançado todas as semanas, beleza? Muito bem, de onde surge a ideia desse vídeo? Eu há 4 anos dou treinamentos para grandes empresas, para vários executivos, dou mentorias individuais. Tenho muitos e muitos alunos e mentorados, já foram mais de 7.000 pessoas treinadas. Por que eu estou dizendo isso? Um dos grandes desafios que eu vejo no processo de desenvolvimento é as pessoas aplicarem aquilo que eu vou transmitindo para elas, que eu vou compartilhando, sobre técnicas, sobre novas mentalidades, sobre formas de fazer as coisas. E de uns tempos para cá eu tenho refletido muito sobre qual que é o grande 80-20 desse jogo da gestão do tempo e da produtividade. E especificamente em janeiro de 2025, eu tive uma conversa com um amigo meu e ele virou para mim e falou assim: "Ô Estênio, qual que é a sua grande busca para esse ano do ponto de vista de desenvolvimento de pessoas, do ponto de vista de produtividade e gestão de tempo?" Eu falei para ele, cara, eu tenho estudado muito essa questão da aplicabilidade, né, daquilo que se ensina. E eu estou tentando encontrar qual que é essa chave. E eu encontrei essa chave. Eu vou passar essa chave para você agora e eu vou compartilhar minha tela para dizer qual é a chave. A chave é a rotina. Esta é a chave para você conseguir aplicar absolutamente tudo o que você quer. E você está percebendo aqui na tela que rotina está como um acrônimo, porque quando você começa a trabalhar com desenvolvimento, você começa a colocar tudo em acrônimo para ficar mais fácil o aprendizado, para ficar mais fácil a retenção. Então, essa palavrinha rotina, ela tem 6 significados aqui que vão te ajudar a organizar o seu dia, a organizar a sua agenda, porque definitivamente existe uma coisa importante dentro desse processo de gestão do tempo. Você sabe muito bem que a gente não faz a gestão do tempo, a gente faz a gestão das escolhas que nós fazemos no tempo que a gente tem. Só que essas escolhas que nós fazemos, elas sempre têm um quando, né? E esse quando está na nossa agenda, não tem como fugir disso. Então, quando a gente olha para as nossas escolhas que precisam ser essenciais, e aqui vai ter um pouquinho de essencialismo dentro do que eu vou dizer, e a partir dessas escolhas essenciais eu coloco na minha agenda, eu começo a estabelecer uma certa ordem para as coisas. Eu começo a estabelecer uma certa frequência, um certo ritual para as coisas que são importantes para mim. Então o que eu quero trabalhar com vocês aqui, primeiro de tudo, é o significado desse acrônimo rotina. Quando eu pensei em transmitir para as pessoas que a rotina era a chave para a gente conseguir aplicar tudo aquilo que a gente quer, primeira coisa que é importante, a gente vai olhar isso também no essencialismo, mas principalmente no método Ordem no Caos, porque a gente parte desse direcional consciente dentro das nossas tríades, ou da nossa tríade das escolhas conscientes, é olhar primeiro para o que é importante para nós. Lembra que eu falei para você? Então você vai ter tempo para tudo que é importante para você? Essa é a premissa. Muitas pessoas falam assim: "Ah, Estênio, mas tempo para tudo é coisa demais." Tudo o quê? Tudo o que é importante para você. Então você precisa entender, refletir, escrever e se conscientizar daquilo que realmente importa na sua vida. Porque o tempo que você vai organizar, o tempo que você vai priorizar, ele tem a ver com aquilo que importa para você. Não adianta a gente querer olhar para um monte de coisas que até não têm o menor sentido, e você querer encaixar tudo num único tempo. Realmente não vai ter tempo, porque não tem como a gente
aumentar o tempo que a gente tem, não tem como a gente pegar todas as nossas atividades e colocar num único tempo. Primeiro a gente precisa reconhecer o que importa, o que nos interessa. E aí tem a ver com o trabalho, tem a ver com a nossa vida pessoal, tem a ver com o nosso autocuidado, como que a gente equilibra as nossas 4 dimensões de energia, como que a gente olha para os nossos direcionais. Então é ter sempre um norte. Aquilo que eu faço me aproxima ou me distancia do que é importante para mim. Então, se família é importante para mim, como eu sempre digo que é, como é que eu vou organizar o meu tempo? E aí vem o segundo ponto da rotina. Como é que eu vou organizar o meu tempo com intenção, olhando para aquilo que é importante para mim? Então, tá, família é importante. Me mostra na sua agenda que é importante. O trabalho é importante, provavelmente já está na sua agenda. Até um seguidor meu virou para mim e falou o seguinte: ô Stênio, quando eu comecei a ter consciência da organização das outras áreas da vida, além do trabalho, ficou muito claro para mim uma coisa, que o trabalho a gente vai fazer. A gente vai dar um jeito de fazer o trabalho e dá para a gente organizar cada vez melhor o trabalho. Só que o grande ponto é a gente organizar o nosso tempo com intenção das outras coisas além do trabalho. E muita gente que chega aqui no meu canal tá com essa questão. Claro, organizar o trabalho, fazer melhor, com mais eficiência, inclusive com até menos tempo o trabalho, para poder ter tempo para outras coisas da vida. Mas quando a gente começa a priorizar as outras coisas da vida, assim como a gente prioriza o trabalho, a gente vai encontrando esse tempo para tudo. E esse tempo para tudo tem a ver com trabalhar com blocos e pausas. Quando a gente estabelece uma rotina, a gente está colocando tudo na nossa agenda. E colocar tudo na nossa agenda significa também colocar as pausas. Significa planejar o tempo de não fazer nada, planejar o tempo do ócio, planejar o tempo da criação, planejar o tempo da execução, planejar o tempo de trabalho operacional, planejar o tempo que você vai dormir, planejar o tempo que você vai almoçar. Nossa, Stênio, mas isso é muito rígido. Não, ao contrário. A rigidez vem quando você planeja e não aceita kairós dentro desse planejamento. Aceitar kairós significa que há tempo oportuno, há tempo imprevisto, há tempo que pode vir claro para o bem, e a gente conseguir, a partir desta primeira visão de planejamento, ir mudando os bloquinhos de posição. Eu gosto muito de usar essa analogia da canaleta com várias bolinhas, eu já falei isso algumas vezes aqui. Então é como se você tivesse todas as bolinhas colocadas em uma canaleta e você vai substituindo, incluindo, deixando para depois, antecipando outras. Você tem domínio e controle sobre as suas atividades. Para mim esse é o grande barato dessa história de organização, é você ter a visualização de tudo que você tem para poder ir substituindo e antecipando e procrastinando algumas coisas de propósito, que é diferente de procrastinar porque está deixando para depois por preguiça ou qualquer coisa do tipo. Então, trabalhar com blocos e pausas significa trabalhar com planejamento. E trabalhar com planejamento significa olhar para a tríade das escolhas conscientes, onde eu estou trabalhando com blocos e pausas dentro da produtividade estratégica, eu estou reconhecendo o que é importante para mim, olhando para os meus direcionais conscientes, e ao mesmo tempo que eu estou incluindo hábitos que sustentam a minha energia. Então eu vou olhar para ao longo do meu dia e olhar para a minha energia física, olhar para a minha energia emocional, olhar para a minha energia mental e olhar para a minha energia espiritual. Será que o meu dia ele está repleto de coisas que me potencializam ou repleto de coisas que drenam a minha energia? E é interessante porque eu estava conversando com a minha esposa ontem e eu tenho tido uma oscilação de alimentação e bebida ao longo da semana. Então, durante a semana eu estou indo muito bem do ponto de vista de alimentação e nos finais de semana eu estou dando uma relaxada. Isso me faz comer um pouco mais, isso me faz beber bebida alcoólica um pouco demais. Isso tem me prejudicado demais do ponto de vista de energia as minhas segundas-feiras. E eu tive essa consciência e falei, vou mudar. Vou mudar porque isso está prejudicando a minha performance na semana, está prejudicando a minha cognição na semana. Então, olhar e incluir hábitos para energia, para sustentar a energia, é entender que as suas 4 dimensões da energia, que vão construir o seu equilíbrio integral, vão te ajudar a performar durante a semana, vão te ajudar a cumprir o que você planejou ao longo da semana, a lidar com os imprevistos que você não planejou, obviamente, ao longo da semana. Então é super importante, dentro desses blocos e pausas que a gente planeja, a gente nesses blocos e pausas incluir hábitos que sustentem a energia. Então, por exemplo, eu vou colocar momentos de pausa para me desconectar, vou colocar momentos de almoço, vou colocar momentos de atividade física, vou colocar momentos de oração. Então eu costumo dizer que aqui na minha casa,
a gente faz uma oração, eu faço uma oração sozinho pela manhã, então eu acordo às 4 da manhã, faço essa oração até mais ou menos 4h10, depois eu leio mais ou menos até 4h30, 4h35, quando eu me preparo para sair para academia. Então, logo pela manhã, eu já tenho fonte de energia espiritual, que é a oração, fonte de energia mental, que é a leitura, fonte de energia física, que é a atividade física. Quando chega às 6 horas em casa, eu tô com a minha família, fonte de energia emocional. Das 6 às 8 eu faço o ritual matinal com eles. E aí depois, das 6 da tarde às 8 da noite, eu faço o ritual noturno, onde a gente faz a oração do terço, todos nós em família, 7 horas da noite a gente coloca o mais novo, o Felipinho, para dormir, e depois ficamos eu, minha esposa e o mais velho, o Lucas, para últimas conversas noturnas, e aí a gente vai dormir às 8, entre 8 e 8h30, todo mundo dorme lá em casa, por isso que eu acordo às 4. Então existe uma rotina a ser cumprida, existem rituais que, claro, em determinados momentos eles não acontecem, isso é normal também, tem uma exceção, mas ao longo do dia a gente vai incluindo esses pequenos hábitos, hábitos de tomar água. Então, normalmente eu deixo minha garrafona de 2 litros d'água para tomar entre 4 e 6 litros de água por dia. Então já se tornou um hábito, porque a água vai também me regenerando. Uma vez que nosso corpo é 70% água, eu vou incluindo esses pequenos hábitos que vão me ajudando. De repente, no meio do dia, na hora do almoço, eu vou ler alguma coisa diferente do trabalho, vou pegar algum livro de filosofia, vou conversar com as pessoas, né, com as pessoas da minha família, com as pessoas que trabalham comigo, mas de um tipo de conversa diferente do que uma conversa de trabalho. E ao longo do dia eu vou protegendo a minha mente, neutralizando distrações e ruídos. O que é isso? Quando eu trabalho com blocos e pausas, neutralizar as distrações e ruídos significa ter o tempo de presença e intenção para tudo. Deixar o seu celular no momento de trabalho focado no modo não perturbe silencioso avião. Por exemplo, nesse momento que eu estou gravando, vou gravar por volta de 20 minutos, 25 minutos, meu celular está no não perturbe. Ao mesmo tempo que meu celular está no não perturbe, eu avisei para as pessoas mais importantes da minha família, que são aquelas que precisam falar comigo se algo urgente acontecer, que eu estou em gravação. Que para qualquer coisa eles podem me ligar, mandar mensagem não vai adiantar, porque eu não vou ver. E como eles estão nos meus favoritos, se ligar vai aparecer. Mas eles já sabem que só podem ligar se for alguma urgência. Então se for alguma urgência eles vão me ligar. Então meu celular não vai tocar. Eu estou protegido de ruído, o que me mantém no foco. A segunda coisa, uma vez que eu estou gravando, eu fecho todos os aplicativos que estão no meu computador, no qual eu estou apresentando esse PowerPoint, aqui esses slides, para que nada suba no pop-up aqui, para que nenhum aviso chegue, e isso me desconcentre. Porque cada vez que você é interrompido, você pode levar de 6 minutos até 1h30 para voltar no foco que você estava no momento que foi interrompido. E neste momento eu sinto que eu estou em estado de flow. Eu estou totalmente no foco, eu não estou vendo mais o tempo passar. E isso significa que provavelmente eu estou no meu máximo de potencial cognitivo, ou indo para o meu máximo de potencial cognitivo, porque mais ou menos em 30 minutos a gente consegue atingir esse topo, e a partir dos 30 minutos a gente já começa a ter um platô e o nosso foco vai descendo, porque o nosso foco ele é flutuante, a neurociência já provou isso. E por último, todas as ações que a gente vai colocar na nossa rotina, a gente precisa alinhar ao nosso propósito. O meu propósito é expandir a consciência das pessoas a fazerem melhores escolhas e congruentes em relação àquilo que elas querem. E você sabe que aqui eu te ajudo a organizar rotina, trabalho e vida pessoal com leveza, sem pressão. Então tudo que eu fizer aqui vai ser para te ajudar nesse processo. E aí o que eu acho que é importante a gente falar aqui? Além de você saber o que significa esse acrônimo rotina, é a gente também olhar para um exemplo. Como que você pode aplicar isso no seu dia a dia? E é exatamente isso que eu vou fazer agora para você. Então olha na tela, eu deixei aqui tudo organizadinho, rotina e o que significa cada uma delas, e a gente vai começar a passar item a item com alguns exemplos. E aí qual que é meu convite para você? Para que você use esse tipo de rotina dentro do seu dia a dia, que você aplique esse tipo de rotina dentro do seu dia a dia. Por quê? Porque são pequenas ações que você pode implementar, e pequenas ações significa o seguinte, aqui tem uma lista com 6 ações que você pode colocar no seu dia a dia. Você pode colocar as 6? Pode, mas se você colocar só uma, já vai estar bastante de bom tamanho, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de reconhecer o que importa, eu coloquei aqui um ponto importante. Vamos lá. Uma das ações que a gente pode incluir no nosso dia é revisar as metas da organização, listar as atividades dos projetos e reconhecer o que é essencial e o que não é.
essa atividade é uma atividade de autoconsciência. Para quê? Para dizer se aquilo que eu estou trabalhando é congruente ou não com as metas da organização. Quando eu faço uma lista de todas as minhas atividades, todos os meus projetos, e você pode fazer isso através do backlog inteligente, e fizer um depara para as metas da organização que você trabalha, da sua empresa, e falar, peraí, esses trabalhos que eu estou fazendo, essas atividades que eu estou realizando, elas estão me aproximando ou me distanciando das metas? Se elas estiverem distanciando, você não está trabalhando no que é essencial. E aí vale a reflexão daquilo que você pode deixar para depois, daquilo que você pode cancelar e não fazer mais. Esse exercício diário, inclusive, vai te ajudar a trabalhar só no que é essencial. Então aqui vem uma ideia de ação conectada a reconhecer o que realmente importa no seu dia a dia. Segunda coisa, organizar o tempo com intenção. Reservar 15 minutos todo final de dia para planejar o dia seguinte. Aqui fica uma dica de ouro, galera. Se você não planeja o dia um dia antes, você está se lascando no bambu. Porque quando você resolve planejar o dia, no dia que ele acontece, um monte de coisa acontece, você acaba deixando o planejamento para depois. E quem não se planeja não antecipa, quem não antecipa se complica. Planejamento tem a ver com antecipação. Sempre, todos os dias, reserve um bloco de tempo de 15 a 20 minutos para você planejar o dia seguinte. Como? Liste as atividades que você tem para realizar no dia seguinte, olhe para a sua agenda de compromissos e faça uma comparação, faça uma análise. Será que todas essas atividades elas podem ser realizadas no tempo que eu tenho disponível para atividades nesse dia, ou eu vou precisar tirar alguma coisa, ou vou acabar me sobrecarregando? Ter essa preparação, né? Preparar para a ação vai te dar mais consciência, mais energia e mais intenção no seu dia seguinte. Então, organizar o tempo significa planejar. E aí você olha as atividades que você tem no dia seguinte e a agenda que você tem no dia seguinte e olha para o que importa. Será que essas coisas estão alinhadas às minhas metas, alinhadas aos meus objetivos de vida, de trabalho? Então, quando eu olho para o meu final do dia e olho no dia seguinte que eu tenho tempo para ir com meu filho no futebol, que eu tenho tempo para buscar o mais novo na escola, que eu tenho tempo para almoçar com a minha família, que eu tenho tempo de oração à noite, que eu tenho tempo para mergulhar em algum conteúdo, que eu tenho tempo para dar um treinamento, eu vou organizando de acordo com aquilo que faz sentido para mim, com o que é prioridade para mim. Então, organização é premissa nesse processo, o planejamento vem com isso. Trabalhar com blocos e pausas. É super importante para que você consiga fazer um trabalho eficiente, para que você consiga ter resultados relevantes no seu dia a dia, que você tenha blocos de tempo de trabalho focado. Eu coloco aqui criar 2 blocos de 1 hora de foco por dia com pausas de 5 minutos. Se você não conseguir, coloca 1 hora de trabalho focado por semana, porque o que acontece? Em geral, o que eu vejo é as pessoas ficarem que nem barata tonta. Então ficam resolvendo um monte de coisa, ficam fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, um monte de trabalho execucional que também precisa ser feito, mas não organiza isso no dia. Então passa o dia fazendo trabalho execucional, passa o dia fazendo trabalho operacional e não reserva nenhum momento para mergulhar. Trabalho complexo, trabalho relevante leva tempo, precisa de profundidade. Não adianta ficar só na superfície, só fazendo as coisas com o chat GPT, porque não vai dar resultado. Para eu fazer essa aula aqui, eu estudo e depois eu venho aqui, faço esse vídeo, dou essa aula, mergulho no conteúdo com você. Então é importante que você tenha momentos de foco, momentos de profundidade. Para você ter esses momentos, você também precisa organizar os blocos dos momentos de execução, dos momentos de trabalho operacional e até um pouco atividade simples. Então reserva um bloco de tempo também de manhã, ou no final do dia, ou depois do almoço, só para essas atividades simples. Eu falo muito isso no meu curso de Strava, que é o curso que combate a procrastinação. Se tiver interesse, clica no link aqui embaixo no vídeo que você consegue acessar esse curso. Beleza? Ao longo do dia, incluir hábitos que sustentem energia. Cara, tem uma passagem muito interessante, que é uma passagem do livro Hábitos Atômicos do James Clear. Ele é muito comum que as pessoas não tenham tempo para fazer atividade física ou não consigam fazer atividade física. E ele tem uma conversa com uma mulher e ele fala assim para a mulher, você não consegue fazer atividade física, né? Ela fala não. Ele fala assim, ó, você conseguiria fazer um polichinelo agora? Aí ela fala, consigo. Aí ele vira e fala assim, você conseguiria fazer 2? Ela, claro. Você conseguiria fazer 5? Ela, óbvio. Você conseguiria fazer 10? Ela fala, claro, conseguiria, facilmente. Ele, vai, faz aí. E ela faz 10 muito rapidamente. Ele fala, olha, o poder dos hábitos atômicos é você fazer todos os dias
um pouquinho por dia, até que em determinado momento você vai estar fazendo 100 polichinelos e não vai nem perceber. Então você não precisa incluir grandes hábitos no seu dia para sustentar a sua energia. Eu falo aqui da atividade física 20 minutos todas as manhãs, 3 vezes por semana. Inclusive porque os estudos mostram, e eu tive acesso a esse estudo quando eu fui estudar ciência da felicidade na Universidade de Yale, que eles pegaram 200 pessoas com depressão e colocaram essas 200 pessoas para fazer caminhadas mais intensas durante 3 meses por 30 minutos todos os dias. 180 pessoas foram curadas da depressão sem remédio. O poder da atividade física é um absurdo. Se você fizer todos os dias 10, 15 minutinhos, você já vai ver uma melhora em outros hábitos, porque a atividade física, como diz Charles Duhigg, é um hábito angular. Você melhora esse hábito e vários outros hábitos melhoram ao mesmo tempo. Então não abra mão de fazer atividade física todos os dias ou regularmente, pelo menos 3, 4 vezes na semana. Faça pouquinho, faça 20 minutos, 15 minutos, o que dá na sua realidade. Não precisa ir para academia, não precisa descer para piscina, não precisa jogar bola. Desce no seu prédio, sobe e desce escada, anda em volta do quarteirão, faz polichinelo, dá um jeito. Só não dá ou não fica dando desculpa porque não consegue fazer. Beleza? Neutralizar distrações e ruídos. Eu sei que você precisa estar disponível 100% do tempo. Eu sei que às vezes o seu trabalho, o seu negócio exige demais de você e que você é muito importante. Todos nós somos. Mas eu vou te dizer uma coisa, se você sumir todos os dias das 9 da manhã, aqui eu falo das 9 às 11, mas se você sumir das 9 às 10 da manhã todos os dias, ou 1 hora por dia que você sumir, às vezes das 9 às 10, ou das 9 às 11, ou das 10 às 11, não é o melhor horário no seu contexto. Mas se você sumir por um tempo, 1 horinha por dia, ninguém vai sentir a sua falta, mas vai fazer muita diferença no seu resultado. 1 hora focado por dia, você consegue fazer uma boa leitura. 1 hora focado por dia, você consegue escrever um livro, se você todos os dias focar 1 hora e escrever. 1 hora por dia você consegue produzir conteúdo de qualidade para a semana inteira. 1 hora por dia você consegue fazer um trabalho importante, criar um relatório, montar uma apresentação, criar um storytelling de algum projeto que você precise vender internamente no seu trabalho. Não abram mão de 1 hora por dia. 1 hora só das 16 que você passa acordado para sumir do mapa e ficar concentrado e concentrada em alguma coisa muito importante. E alinhar as ações com o propósito. Aqui tem muito a ver com olhar para trás em retrospectiva. Então, um exemplo de ação para alinhar as ações ao seu propósito. Revisar toda sexta-feira a agenda semanal e renegociar compromissos que não se conectam com os seus objetivos. Uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, eu pego na sexta-feira e aí eu planejo a semana seguinte, porque se todos os dias eu reservo 15 minutos para planejar o dia seguinte, na sexta-feira eu reservo um pouco mais para olhar para a semana seguinte inteira. Então o que eu olho? Eu pego meu backlog inteligente, onde ele já tem naturalmente e automaticamente planejado todas as atividades da semana. Se você quiser saber como eu monto meu backlog inteligente, clica no link abaixo que vai ter o passo a passo do meu backlog inteligente para você aprender. Segunda coisa, eu olho a minha agenda. Então, olho o backlog inteligente e olho a minha agenda. Quando eu olho a minha agenda, eu já começo a planejar em relação às minhas atividades quais são os compromissos que eu preciso remarcar, quais eu posso adiantar, quais eu preciso postergar, quais atividades que eu vou antecipar, quais atividades que eu vou postergar, quais são os prazos e na própria sexta-feira eu já vou renegociando. Pensa numa coisa, quando alguém é avisado ou avisada na sexta-feira sobre alguma coisa que não vai poder ser entregue na quinta que vem, ou na quarta que vem, ou alguma reunião que eu preciso remarcar na terça, na quarta ou na quinta, ou que está até na segunda, é menos traumático para outra pessoa, porque você está antecipando. Lembra disso? Quem antecipa não se complica. Criar uma rotina, criar um planejamento das suas atividades e da sua agenda vai te colocar no controle, vai te colocar no planejamento de todas as coisas. E você começa a dar as cartas do tempo, você começa a dar as cartas das escolhas, você começa a ser mais dono e dona do seu próprio tempo. Você começa a setar um pouco como as pessoas vão trabalhar, a intensidade que elas vão trabalhar, a intensidade que você vai trabalhar, porque você vai renegociando. Não é mais uma forma reativa, é uma forma proativa, não é nem ativa, é uma forma proativa. E conforme você vai passando as semanas, você vai percebendo o que funciona, o que não funciona, como são seus padrões de energia, se você é mais matutino, mais vespertino, quando que você vai fazer cada coisa. Eu lembro de que quando eu comecei a gravar esses conteúdos aqui, eu vinha no estúdio gravar e eu vinha num determinado horário.
E eu lembro que a minha energia não era uma energia tão boa, porque eu já estava cansado, era mais pro final do dia. Até que eu percebi, eu falei assim, cara, eu acho que vir aqui logo depois do almoço pode ser bom pra mim, porque eu ainda tô com energia alta, porque o meu almoço durante a semana é bem equilibrado, bem leve, então eu tô com energia alta, mesmo hoje que eu dormi pouco, mas como eu tô conectado com um propósito muito claro de vir aqui, a minha energia tá alta. E aí, a partir dessa energia alta que eu percebo nesse determinado horário, eu vou condicionando as minhas atividades mais importantes, e essa é uma atividade essencial no meu trabalho, criar conteúdo para divulgar o meu trabalho, para que você conheça todas as minhas soluções. Eu vou começando a condicionar as minhas ações àquilo que é mais importante para mim, aos meus horários com maior energia. Então, conforme você vai organizando a sua rotina ao longo das semanas, você vai percebendo quando que você faz cada coisa. E aí você consegue pegar os 3 princípios da produtividade estratégica, ou seja, o que você faz, quando você faz e como você faz, e colocar canalizado na sua direção consciente, sustentando com o equilíbrio integral, olhando para as 4 energias, e aí criando um ciclo de eficiência direcionado a objetivos muito claros e norteadores. Então, esse vídeo de hoje foi para tentar te ajudar a organizar essa rotina. Se você ficou com alguma dúvida, se você ficou com algum insight aí na sua cabeça que você queira colocar para fora, bota aqui nos comentários, me procura por DM em qualquer rede social que eu sou facilmente encontrado e não deixe, ou melhor, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam organizar a rotina para parar de ficar correndo atrás do próprio rabo, para parar de ficar nesse caos interminável sem conseguir controlar o próprio tempo e as próprias escolhas. Eu te vejo no próximo vídeo, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Fica com Deus e até breve.